E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal No Pain No Gain. Esse é um vídeo muito especial, porque é um vídeo que vai começar uma série de 8 vídeos, onde cada um dos vídeos eu vou trazer um dos setups descrito aqui no livro Manual de Setups que o Stormer escreveu. Hoje eu vou começar sobre um setup que o pessoal gosta muito, que fala sobre Price Action. Vamos lá! Então esse é o primeiro vídeo dessa série de 8 vídeos, onde eu vou tratar um dos setups aqui deste livro do Manual de Setups, descrito pelo Stormer. Nesse livro tem diversos setups, tá? De forma bastante bruta, ele descreveu 26 setups aqui, exclusivamente sobre Price Action, ou seja, olhar somente para a variação dos candles, olhar somente para os candles e tentar tirar um padrão de lá e com base nisso rentabilizar a nossa curva de capital. Então olha só pessoal, vamos dar uma olhada nisso aqui. Deixa eu explicar antes de tudo para vocês como esse setup funciona. Seguinte, olha aqui, é barbada, cara. Primeiro, o nome do setup se chama Trade de Guerrilha. Ele originalmente foi descrito pelo trader Oliver Velez, que é um cara especializado em Price Action. Basicamente ele utiliza duas médias móveis dentro do gráfico dele e o resto é olhando os candles. Então o que ele traz? Cara, ele faz o seguinte, o que ele identificou? Ele identificou que no momento que nós temos 3 candles em sequência da mesma cor, nós temos ali uma região de cansaço daquela força dominante. É isso que a filosofia desse modelo se baliza, o cansaço da força dominante. Como é que ele identifica isso? Olha só, ele utiliza somente os candles e ele olha para esse simplíssimo movimento. Ele identifica um candle de baixa, mais um candle de baixa, e no terceiro candle, ao invés de ser somente um candle de baixa, é um candle de dor, grande, forte. Ou seja, tem muita pessoa ali com dor, tem muito comprado com dor, mas também tem muito vendido feliz da vida. Por quê? Porque as pessoas que venderam aqui, as pessoas que venderam aqui, estão com um enorme lucro agora. Então esse pessoal está cansado, os compradores estão com dor e os vendedores estão felizes. Ou seja, está nesse caso sobrevendido no curtíssimo prazo, né? O que esse modelo preconiza, cara? Tentar pegar esse cansaço, tentar buscar uma compra aqui. Como a gente identifica essa compra? Olhando num gráfico intradiário. Esse modelo, ele é um modelo de swing trade, ou seja, a gente olha para o gráfico diário para identificar esse padrão, mas a entrada dele se dá no gráfico intradiário nos 30 minutos, ok? Beleza, então aqui eu vou procurar por uma compra, certo? Para tentar pegar o cansaço dos vendedores. Na outra ponta também funciona da mesmíssima forma. Como é que a gente olha esse padrão? 3 candles, os 2 primeiros de alta, normal, não importa aqui, não importa o tamanho da sombra, não importa o tamanho do corpo do candle, não importa como o candle se dá. Importa somente que são 2 candles da mesma cor e o terceiro também, só que o terceiro é muito exagerado. Objetivamente, tá? Para a gente ter uma noção de quão exagerado tem que ser esse candle, ele tem que ser 2 vezes, pelo menos 2 vezes maior do que a amplitude desses últimos 2 candles, ok? Então essa é uma forma objetiva de nós entendermos o quão exagerado tem que ser esse movimento. Perfeito. A gente identificou esse padrão, o que nós vamos buscar aqui então? O cansaço dos compradores. Então a gente vai tentar buscar alguma venda aqui, certo? Pelo intradiário. Isso aqui que a gente está olhando, novamente, é o gráfico diário, mas o nosso ponto de entrada, o nosso ponto de stop, a gente vai colocar no intradiário, tá? Então, esse é o esquemático de como funciona o trade de guerrilha. Vamos lá para o gráfico para a gente ver como, de fato, funciona na prática. Então, olha só, sabe como é que é, né? Teoria é uma coisa, prática é outra. Mas a teoria é bem tranquila. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos. Vamos começar por Elect 3, tá? Infelizmente, tá? Não é um sistema que aparece muitas vezes. Por quê? Porque é raro a gente ver em 3 candles uma sobrecompra ou uma sobrevenda. Mas vamos ver aqui. Primeiro exemplo que eu trouxe foi em Elect 3. Reparem nisso aqui, ó. O papel vem vindo. Aqui nós temos já então 3 dias de queda.
Pode ser mais do que 3 dias, pode ser 4 dias, pode ser 5 dias, pode. O importante é que a última barra seja ampla, seja forte, ou seja, o último movimento é aquele último respiro ou dos vendedores ou dos compradores, aquele cansaço, entende? É isso que a gente quer. Buscar a sobrevenda no curto prazo, nesse caso aqui, ok? Então, ok. Por enquanto nada. Repare que aqui não aconteceu absolutamente nada. E aí a gente está desenhando ainda, olhando. Mas olha só o que eu quero que vocês vejam. A gente está vendo aqui uma lateralização, correto? Correto. Vocês conseguem identificar aí já aonde nós temos aqui um possível trade guerrilha? Aqui, ó, cara. Olha só. Aqui nós temos uma possibilidade de trade guerrilha. Tá vendo? Nós tivemos aqui um dia de queda, um dia de queda, um dia de queda, e aqui no dia 7 tivemos então esse exagero. Tá vendo como na prática as coisas mudam um pouco? A teoria é aquela em que a terceira barra tem que ser exagerada. Aqui nós temos um exagero? Temos, mas tem uma outra característica aqui que me faz ver que o papel está sobrevendido. Nós estarmos vendo o papel já caindo e no último dia nós temos um fechamento na mínima. Isso é um outro modelo que a gente vai discutir em outro vídeo, que faz referência a quando já vinha acontecendo um movimento e acontece uma barra importante, ela fecha na mínima, provavelmente ela vai estar marcando fundo. Mas a gente não sabe. A gente não sabe. A gente só olha para aqui e vê, pode ser que tenha um trade guerrilha aqui. Como é que a gente operacionaliza isso? Nós observamos isso no dia 7, no dia 8 nós entramos então no gráfico de 30 minutos, a gente vai ter que acompanhar o intradiário, tá? E pelo gráfico de 30 minutos a gente vai colocar a nossa ordem de entrada e saída. Então reparem nisso aqui. Deixa eu dar mais uma atrasada no nosso gráfico aqui. Beleza. Então esse aqui é o dia 7. Vamos aproximar bem aqui. Olha só. Dia 7 de março. No dia 8, o que a gente observa? Isso. E é importante mencionar. Se abrir em gap de alta, se abrir em gap de baixa, se abrir no mesmo preço de fechamento, objetivamente não importa, tá? O que importa é abrir o candle de 30 minutos e a gente vai colocar então a partir desse candle a ordem de entrada e saída. É melhor quando no dia seguinte nós temos um gap de baixa, porque nós identificamos que no terceiro dia está exagerado e no dia seguinte nós ainda temos um gap a favor do exagero. O que isso significa? Que aquele gap, se fechado, vai ser um gap de exaustão e a gente vai estar pegando a mínima do movimento, entende? Então, melhor quando nós temos um gap de baixa nesse caso. Mas beleza, não tivemos, não tem problema, o modelo não é descrito sistematicamente somente quando nós temos um gap de baixa, então segue válido aqui, a gente coloca uma ordem de entrada onde? Um tick acima da primeira máxima do candle de 30 minutos. Então nós temos aqui uma ordem de entrada nos 32,61 e a gente vai colocar o stop aonde, Fabrício? A gente vai colocar o stop na menor mínima ou do candle de entrada, ou se a mínima desse candle de entrada estiver acima da mínima do dia anterior, a gente vai usar a mínima do dia anterior como stop. E o alvo? O alvo classicamente é 3% acima do ponto de entrada, fixo, assim mesmo. Foi assim que o Oliver e o Stormer descrevem aqui o modelo. Vamos ver o que acontece no candle seguinte? Não aciona a entrada, então ainda não posiciona o stop. Por quê? Porque pode ser que o papel venha aqui, fazer uma nova mínima e depois acione. Daí eu vou ter que reconsiderar o meu stop, ok? E nesse candle aqui, então, acionou, a gente coloca um stop aqui 1 centavo abaixo da mínima, agora a gente sabe, a mínima está em 31,21, colocamos nosso stop, portanto, em 31,20, certo? Maravilha. Nosso alvo, 3% acima do ponto de entrada. Então, tá vendo que é um alvo aqui, até que curto, né? E a gente vai conversar sobre isso aqui logo logo. 33,65 é o alvo aproximado aqui da operação. Passou-se 1 hora aqui, estamos dentro do trade. Isso aqui, apesar de ser uma operação que nós entramos pelo intradiário, é uma operação de swing trade. Então pode demorar mais de um dia, ok? Estejam preparados, tenham capital para isso. Pode ser que o alvo não aconteça no próprio dia da entrada. Normalmente acontece no segundo ou no terceiro dia após a entrada, ok? Nesse caso aqui, os candles estão andando. Vamos ver se bateu no dia. Não bateu no dia, tá vendo? Chegou muito perto do alvo, mas ainda não bateu no dia. No dia seguinte, abre e bate lá. Liquidamos o trade, 3% de ganho em um dia e uma barra. Ok? Vamos a outro exemplo aqui, que eu separei em Cielo. Se liga nesse exemplo aqui, ó.
Em Cielo, em setembro, nós tivemos a seguinte barra. E aqui eu quero mostrar para vocês um exemplo na ponta oposta. Funciona tanto para comprar quanto para vender. Então olha aqui. Aqui está bem mais encaixado. Ó, nós tivemos uma barra de alta, uma barra de alta. Olha essa terceira barra. É isso que a gente mais gosta de ver. A terceira barra é uma barra de exagero. Os compradores estão muito felizes, já estão pensando em botar o lucro no bolso. E o cara que vendeu aqui por baixo deve estar com muita dor, né? Mas ok, a gente identifica aqui um possível cansaço dos compradores. Como é que a gente vai validar esse cansaço? Novamente, a gente entra no gráfico de 30 minutos, tá? Ou seja, isso aqui foi no dia 18 de setembro. Então a gente está lá no dia 19 de setembro, a gente não sabe como é que o papel vai abrir, se vai abrir em gap de alta, em gap de baixa. Lembra, é melhor se ele abrir em um gap a favor do que a gente está esperando. Ou seja, o papel está sobrecomprado, correto? Se abrir em gap de alta vai ser melhor. Porque se aquele gap for fechado, vai ser um gap de exaustão e provavelmente a gente vai ver o nosso trade evoluindo para o alvo de forma bem rápida, tá? Então vamos entrar aqui, ó, chegamos em 17 de setembro, foi a primeira barra. Isso aqui é o gráfico de 30 minutos, tá? Que é o gráfico que nós entramos, mas é um gráfico em que a gente simplesmente utiliza para entrar e sair, tá? O que a gente faz então? Espera a primeira barra de 30 minutos fechar, coloca uma ordem de entrada na perda mínima, 8,60 aqui é a mínima, então a gente vai deixar uma ordem pendurada nos 8,59 e vamos ver onde vai ficar o stop. Aqui foi o que eu comentei antes, ó, aonde ficaria o stop se houvesse a perda mínima já na barra seguinte? Não vai ficar na máxima do candle, vai ficar na maior máxima ou do candle de entrada ou da barra anterior. Qual é a maior máxima dessas duas? É da barra anterior. Então o stop ficaria em 8,93. Ok? Mas vamos ver se esse realmente é o stop, por quê? Pode não ser o stop, porque nós poderemos ainda ter uma nova máxima aqui e depois o papel acionando. Nesse caso, nós teríamos então o stop não acima da barra do dia 18, e sim acima da máxima do dia vigente, que nós estamos vendo hoje. Ok? Vamos ver o que acontece, tá? Passam-se aqui 1h30, 2 horas. Aqui tivemos uma máxima maior? Sim, tá vendo? Por isso que a gente já não pode colocar uma ordem oco ali, por exemplo, porque uma ordem oco a gente está dizendo que o stop é esse. E nesse caso já não, já subiria o stop. Mas vamos lá. Acionou, estamos dentro. Então a gente coloca o stop acima da maior máxima, que é em 8,94, ok? 1 centavo acima do que a gente imaginava. 8,94. Qual é o alvo dessa operação? 3% a partir do ponto de entrada. 3% está mais ou menos ali nos 8,31. Esse é o nosso alvo. Perceba que aqui acionou no final do pregão, tá? Final do pregão, segue válido. Até onde segue válido? Até o final do dia. Se até o final do dia não acionar a entrada, a gente cancela essa operação. Por quê? Porque daí os compradores não estão tão cansados assim. Se os vendedores não conseguiram fazer a perda mínima do dia vigente acontecer, é porque os vendedores não estão fortes, nem os compradores estão cansados, ok? Mas aqui acionou o trade, então estamos dentro, já estamos com certo lucro. No dia seguinte, abre um gapzinho de alta, a gente não faz absolutamente nada. Agora ou é alvo ou é stop, ok? Vamos ver, passam-se mais algumas barras. O papel dá uma titubeada, volta para um ponto negativo, passam-se algumas barras, está quase no nosso alvo e bateu. Pronto. Entramos aqui e no dia seguinte saímos da operação. Esse é o trade bom. É isso que a gente tem que ver, cara. No máximo 2, 3 dias de operação. Começou a passar de 3 dias, provavelmente aquele trade vai para o stop. A gente não vai mudar nada, mas só para tu já começar a te familiarizando com quanto de tempo um trade bom, um trade que vai para o alvo, tende a durar. Fabrício, eu posso fazer isso aqui no índice futuro? Sim, o índice futuro é bem interessante, porque o índice futuro é um ativo mais errático, então a gente pode pegar a sobrecompra ou a sobrevenda de curto prazo, né? Deixa eu te mostrar um exemplo aqui, olha só. Repara nisso aqui. E aqui eu já vou trazer um outro ponto sobre esse modelo. Então nós temos aqui, ó, no dia 19 de março, um dia de queda, mais um dia de queda, mais um dia de queda, não necessariamente precisam ser 3, no mínimo 3, tá? E olha essa barra aqui. Alguém pode dizer, não, mas olha só, Fabrício, ó, essa barra aqui não é tão grande assim. Cara, tu tem que considerar o gap junto. Se eu fizer assim, vai ficar mais claro, olha só. Porque tudo isso aqui é área de vendedor. Esse gap de baixo aqui é tudo domínio dos vendedores. Então olha só, se eu fizer isso aqui com essa barra,
Olha o tamanho dessa barra de dor, cara. Imagina quem tá comprado nela. Tá doendo. Eu estaria com remorso de entrar aqui, tá? E os vendedores, cara, estão felizes da vida. Esses caras começam a fechar as posições. Ou seja, tem uma região ali onde os vendedores começam a sair. E então, se eles começam a sair, vai começar a fazer o preço subir. Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu já preciso ficar atento ao próximo dia. O próximo dia é dia 25 de março. Então, vamos lá ver como se deu a abertura no dia 25 de março aqui. Tá vendo como não é um sinal que aparece com tanta frequência, né? Infelizmente, porque é muito positivo, cara. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Por enquanto, dia 22, 25 de março é isso que nós tivemos, ó. O Profit deu aqui uma bugadinha. Vamos voltar lá. 25 de março. Lembra São Paulo isso? Olha o que nós tivemos aqui. É isso que a gente quer, cara. É isso que o Brasil gosta. A gente está imaginando, nós estamos imaginando que os vendedores estão cansados. Ou seja, o papel no curtíssimo prazo está sobrevendido. Olha o que acontece aqui no dia 25. Abre um gap de baixa. É isso que esse aqui é o creme de la creme. E ainda a primeira barra do dia tem conotação compradora. Não que o modelo preconize isso, mas é muito bom a gente ver uma barra, um gap de baixa e ainda assim uma barra de pressão compradora. Ou seja, esse gap vai ser fechado. É o mais provável. Como é que a gente faz? Coloca uma ordem de entrada no maior tick, tá? Um tick acima da máxima, então aqui ficaria em 365. E vamos ver se aciona. A gente ainda não pode dizer que essa mínima vai ser o stop. Vamos ver como é que vai ser o movimento. Acionou, beleza. Acionou, agora a gente pode dizer que esse é o ponto de stop. A gente tem um stop ali em 460, porque é a menor mínima, né? Entre ontem e hoje é a menor mínima. Perfeito. Vamos ver o que a gente faz. Coloca um ponto de entrada aqui. Entramos e agora a gente vai colocar o alvo 3% acima do nosso ponto de entrada, que vai acabar dando... O Profit não está me ajudando aqui, como vocês estão percebendo, mas vamos lá. Nós somos guerreiros, nós somos brasileiros. Então, ó, 3% acima do ponto de entrada vai nos dar um alvo em 99.360. Aqui eu estou colocando uma forma um pouco mais grosseira, mas quando vocês forem calcular isso, calculem com perfeição, tá? Porque aqui o que importa é vocês entenderem um conceito. Então, olha só, acionou, passou-se 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras. Ainda não foi para o alvo, ainda não foi para o alvo. Lembra que isso aqui é um swing trade, então eu tenho que entender que pode passar de 2 a 3 dias. Eu estou dentro do papel ainda. Abri um gap de alta aqui, vamos ver. Vamos ver. Ainda estou dentro do trade. Estou no segundo dia, bateu! Pronto. Cara, olha que coisa linda isso aqui. Olha que coisa linda isso aqui, cara. Nós tivemos então... um stop aí de mais ou menos 800 pontos, nesse caso. Em 2 dias, nós conseguimos pegar aproximadamente 3.000 pontos. Então é isso que o trade de guerrilha preconiza, a sobrecompra e a sobrevenda no curto prazo. É importante vocês entenderem um conceito que eu já deixei aqui em outros vídeos, que é sobre taxa de acerto, payoff e expectativa matemática. Eu vou deixar o link aqui, se tu não sabe ainda o que é esse conceito, eu recomendo muito tu assistir isso, porque sem isso a gente não consegue validar se um sistema é vencedor ou não, ok? Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa um like, ajuda bastante, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Te vejo na próxima. Até mais!